Planeta SPM está de volta com a conversa com a jornalista Patrícia Campos Melo. Bom, e se você quiser participar, é só enviar sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da SPM no Facebook. Bom, agora vamos falar da viagem que você recentemente fez à Turquia, né? Você com um grupo de jornalistas brasileiros, turcos. E aí, Patrícia, como que foi essa experiência? Foi super interessante. A gente foi com o pessoal do Centro Cultural Brasil-Turquia e com um jornalista que chama Kamel Ergin, que é um cara ótimo, conhece tudo da Turquia. A ideia era a gente conhecer um pouco a questão do problema de liberdade de imprensa sob ameaça na Turquia. Isso foi muito interessante. A gente foi com a Thaís Naldoni, que é editora da revista Imprensa, e mais vários jornalistas, a Teresa Perosa da Época, o Flávio Forner, que é fotógrafo. Então a gente pôde testemunhar quão dura está a situação de direitos humanos e de liberdade de expressão na Turquia, assim, do tipo que a gente ia para os jornais e tinha caveirão na porta do jornal, assim, jornalista saindo algemado. Agora, essa viagem, a gente foi com um pessoal que está ligado à oposição turca e ao Fethullah Gülen, que é um clérigo que faz parte da oposição. Então, assim, é importante ressaltar que a gente também, eu, por exemplo, falei com o pessoal do governo ligado ao Erdogan. É importante para ter esse equilíbrio. Mas, então, a primeira parte da viagem foi isso, foi muito ligada à liberdade de imprensa e ao esse aumento do autoritarismo na Turquia. E depois a gente foi fazer uma matéria muito, muito triste, muito importante, a gente foi até Izmir, que é a cidade de onde estavam, né, agora estão saindo menos, os refugiados que pegam aquele botinho para ir para a Europa e que muitos morrem afogados. Você falou agora como está difícil a questão da liberdade de imprensa na Turquia e dá para imaginar que vocês tiveram desafios, então, durante essa viagem, sendo vocês imprensa, né? Pois é, a gente sempre, por exemplo, eu fui embora, eu fui para Izmir, fiz a matéria dos refugiados e aí eu fui para o Iraque, porque eu segui do Iraque para a Síria. O pessoal continuou lá e foi para a área curda, Diyarbakir, Sanliurfa, outras cidades que são de maioria curda. Está muito complicado lá, você tem toque de recolher, etc. Eles chegaram a ser detidos. O pessoal que estava na viagem, eu não estava mais porque eu já estava na Síria nesse momento. Eles foram detidos por algumas horas, ficaram sob interrogatório, ou seja, está muito difícil você ser jornalista na Turquia hoje. E não foram só os turcos, os brasileiros também? Não, os brasileiros, sim, a Thaís, a Teresa, o pessoal da época, da revista Imprensa, todo mundo ficou detido, né? E qual foi o principal aprendizado que essa viagem trouxe? Olha, eu acho que foram dois, né? Eu me lembro que um dia a gente estava lá e foi justamente na passeata pró-impeachment, no dia da passeata, que eu acho que foi dia 13 de março. E aí eu mostrei para um jornalista que estava lá, eu mostrei a capa do jornal, a capa da Folha, que era uma foto da manifestação contra o governo, né? E eu falei assim, olha, essa aqui é a capa do meu jornal hoje, o que aconteceria com vocês se vocês fizessem isso? Ele olhou e falou assim, bom, eu estaria preso e nunca mais iam me soltar. Então, assim, te dá uma perspectiva em relação a, por mais que o Brasil esteja numa crise política e econômica, a gente tem liberdade de imprensa, isso está mantido. E a segunda coisa foi a história dos refugiados. A gente, em Izmir, foi num hotel, são hotelzinhos que as pessoas pagam equivalente a R$10 por noite, tem famílias inteiras, assim, 9 pessoas dentro de um quarto, esperando para pegar um bote para atravessar. Eles sabem que tem muita chance de eles morrerem no caminho, eles conhecem muita gente que morreu afogada, mas é uma situação tão desesperadora que eles estão vivendo na Síria ou no Iraque, que mesmo assim eles vão. E aquilo foi muito triste. A gente viu assim, tinha um menino que tinha pisado numa bomba e estava paraplégico, sabe? Então, o único jeito dele conseguir tratamento seria uma esperança de ir para a Alemanha, ele ia encarar aquele botinho. Foi muito, muito triste. Entendi. E depois de viver tudo isso nessa viagem, conta um pouco mais sobre as matérias que você fez, como que foi? Então, eu fiz várias matérias sobre restrições à liberdade de imprensa, né? Um jornal que tinha acabado de ser fechado, como as pessoas estão tentando contornar. Eu entrevistei um jornalista que está preso há muito tempo, acusado de fomentar o terrorismo, etc. Eles estão prendendo as pessoas até por fazerem críticas pelo Twitter ao presidente turco, que é o Recep Erdogan. Então, assim, é uma situação... Fiz várias matérias disso. Aí a gente foi para Izmir
e eu fiz a matéria com esse pessoal que está se preparando para cruzar, para pegar o botinho. Quem são essas pessoas? Quanto você tem que pagar para o coiote para você atravessar? Por que essas pessoas estão indo? Foi muito triste, assim, muito... E aí a gente foi fazer uma outra matéria que também foi muito impressionante, que é o seguinte, nessa cidade, Izmir, eles tiveram que abrir uma seção nova no cemitério, porque tantos refugiados estavam morrendo afogados que eles abriram uma seção só para os refugiados. Já tinha mais de 500 enterrados. E entre eles, a metade era não identificada. Então você tinha várias placas com numerinhos, inclusive de bebês, de pessoas que não apareceu ninguém para reclamar o corpo, eles não sabem quem são, então são os mortos anônimos na crise dos refugiados. Bom, e dessas matérias que você falou, qual foi a mais marcante? Seria essa do cemitério? Acho que essa do cemitério e a dos refugiados também se preparando, essa coisa das pessoas saberem que tem um enorme risco delas morrerem na travessia, mas mesmo assim arriscando tudo. E essa do cemitério, que a gente falou com o imã, né? E ele contava assim que ele fazia o ritual quando estava enterrando o corpo, às vezes sozinho. Que não tinha nenhum parente, a pessoa morreu, você não sabe quem é, morreu afogado e estava ali. Entendi. Bom, deve ser uma experiência difícil pro emocional, né? Tem que aguentar. Só que deve ter sido muito enriquecedor, né? Foi. Não, a gente aprendeu muito, foi maravilhoso, assim. É óbvio que é muito triste, mas é muito mais triste para eles que estão lá, né? A gente tem essa coisa de jornalista, né? Que você vai e volta, é até um pouco injusto, você se sente meio culpada, né? Entendi. Quando as pessoas estão lá presas. Entendi. Bom, esse bloco fica por aqui, mas já já tem mais com a Patrícia Campos Mello.